Paz Deus, irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Que vamos fazer mais um vídeo para esse canal. E agradeço a você que vai assistir, que também vai estar comentando sobre os assuntos que eu trato nesse meu canal. Quem não me conhece, o meu nome é Silvio, eu estive na igreja CCB durante 26 anos. Eu nunca tinha participado de igreja evangélica, eu era da igreja primitiva e comecei a frequentar essa instituição. E no primeiro momento, muito bem acolhido e na Irmandade, ótimas pessoas. Só que ao passar do tempo, você vai ali criando laços de amizade e de fato, de alguma forma, faz bem pra gente, porque são ótimas pessoas. Mas o problema sério na instituição está no sistema instalado, sistema de ditadura, opressor, porque pega alguns trechos da Bíblia Sagrada e prega textos sem o seu contexto, sem o seu real significado, e ali prega como quem fosse uma verdade. Como 95 ou mais por cento da Irmandade não tem um incentivo para a leitura bíblica, porque fala que ali tudo é na revelação, que não precisa você estar preocupado com a letra, porque o que Deus dá é pelo Espírito. E o que vem pelo Espírito é que é a verdade. E aí eu quero dizer para vocês que a congregação não vai mudar. O sistema de pregação, o sistema de revelação, o sistema de doutrina dela, ela vai dar assim uma cartada para não ficar tão feio, como agora veio aí um aviso para a Irmandade, que antigamente falava que o pecado do ato fora do casamento era um pecado gravíssimo, que Deus não perdoava, que essa pessoa tinha agora a herança da condenação. Esse não adiantava mais servir a Deus porque não tinha mais jeito. E a igreja praticamente jogava essas pessoas para fora. E agora veio um aviso para a Irmandade, eles recuperando, falando que na Escritura só tem um pecado que Deus não perdoa, que é o pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Mas todo pecado, o homem é perdoado. E falando mais sobre esse assunto, e o que vai fazer das pessoas jovens que hoje está no mundo, desanimou da fé, porque não sei se eu já falei aqui, mas eu conheci um rapaz que ele teve um problema conjugal. E aí depois ele já tinha outro casamento, porque vivia com outra pessoa e já estava fora da igreja.
porque na época ele foi muito condenado, apedrejado, a Irmandade toda virou as costas, tratava ele como um ímpio, como um imundo. Então ninguém queria nem se relacionar com ele, porque ele não tinha mais o Espírito de Deus. Então é razoável que seja tomado por um inimigo e venha querer contaminar a gente que era os santos. E aí depois eu vi ele e disse: irmão, vamos na igreja, irmão, vamos visitar lá. E ele falou: irmão, eu não vou porque eu aprendi a minha vida toda na igreja, como você conhece, que eu não tenho jeito. O meu pecado Deus não perdoa. E aquilo foi fixado na cabeça dele, a fé dele foi destruída e abalada. E hoje ele vive lá, é uma ótima pessoa, mas concernente à igreja, ele não quer mais frequentar. Então a congregação, ela não vai mudar. Quem tem que mudar é as pessoas, porque o sistema da igreja, desde o início, foi implantado desse jeito. Então ninguém espere mudança radical na igreja, porque isso aí não vai mudar. Você quer saber por quê? Porque quando Jesus Cristo chegou ali, tinha os fariseus, os sacerdotes, e tinha os maiorais, que eram os sumos sacerdotes. Eles tinham poder de julgar. Eles eram os homens da lei. Aqueles homens eram cheios de orgulho. Aqueles homens eram cheios de muita grandeza. E eles não voltavam atrás. De fato, que eles não voltavam atrás foi que eles sabiam os milagres que Jesus fazia, que era um milagre que nenhum outro tinha feito. Milagre de ressuscitar o morto. Milagre de dar vista a pessoa cego de nascença. Eram obras notórias. Obra que o próprio povo reconhecia como o poder de Deus na terra. Mas aqueles homens, eles estavam envolvidos com um grupo criminoso. Um grupo criminoso que eu falo não é um crime físico, é um crime de consciência, crime de alma. E eles estavam ligados diretamente a Roma e o que prevalecia era o poder. O que valia a pena era você ser reconhecido. E eles não queriam perder a sua posição, eles mesmo comentaram: nós temos que dar um jeito nesse homem, porque se ele continuar crescendo, os romanos vão tirar nós do poder e colocar ele. Então nós temos que acabar com ele. Então na instituição, congregação, tem muitos homens poderosos, homens da lei, homens que se sentem guiados por Deus em tudo. E eles não reconhecem os seus pecados, eles não reconhecem as almas que mataram, as pessoas que eles jogaram fora. Não, eles não reconhecem. Porque se reconhecesse, eles vinham a público e falaria as mentiras que foram implantadas, os enganos que foram ensinados, e se condoesse das famílias que foram lançadas para fora, e eles fizessem
como Davi fez com a família de Jônatan, com a família de Saul, procurasse resgatar e dar reconhecimento às pessoas que sofreram, às pessoas que foram massacradas, e fossem atrás dessas pessoas e em nome da igreja pedisse perdão, mandasse uma circular pedindo perdão às famílias, se essas pessoas que ainda iriam rever os seus casos e conforme seu caso iria voltar à liberdade. Quantos músicos parados, quantas organistas paradas por coisas banais que as outras instituições não faz assim. Se há algum ato que a igreja não concorda, a Bíblia não aceita, dá uma disciplina para a pessoa e dá o tempo para a pessoa se arrepender, se reconciliar com Deus e melhorar os seus atos. E ao melhorar, a pessoa volta na comunhão da igreja novamente. Mas na CCB, não. Então, aqueles homens eram cheios de poder e eles não tinham humildade para voltar atrás. Eles não tinham humildade de reconhecer Jesus Cristo como Salvador. E eles sabiam, porque desde o nascimento de Jesus Cristo, que eles sabiam, foi vindo do Oriente os magos, que disseram que ali estava nascendo o rei dos judeus. E Herodes, que reinava na época, ele chamou ali os sacerdotes, os ministros, os que conheciam a lei, e indagaram deles aonde que o Cristo haveria de nascer. Buscaram a escritura e constatou em Belém de Judá. É em Belém que ele vai nascer. Aqueles homens sabiam que os sinais que Jesus trazia, os sinais que João Batista deu, citando a Escritura, quando foi indagado a respeito do seu ministério, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Muitos ouviram ele dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que aqueles homens fizeram? Mataram o Cristo, armaram uma emboscada e tiraram a sua própria vida. Claro que iria acontecer, mas eles, como homens da lei, eles não deveriam criar, eles não deveriam armar para o Salvador. E da mesma forma a igreja age. Se tem alguém que fala o contrário, tem alguém que abre os olhos, não deve ser assim, ele é tido como blasfemador, ele é tido como rebelde, ele é cortado da comunhão. Então é por isso que hoje tem muitas pessoas fora da igreja, e fora da igreja eles abrem as suas bocas e contam as heresias, as mazelas, a destruição que ele viveu dentro da igreja. Então eu quero falar para você, quem tem que mudar somos nós. O Senhor Jesus, ele não mudou os sacerdotes, o sistema instalado. Esse sistema até hoje ele existe, até hoje ele está lá. Quem tem que mudar somos nós. Jesus veio atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós somos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vale a pena você ficar debaixo de um jugo humano achando que vai ter a salvação e você virando as costas para Jesus, você fazendo vista grossa para injustiça só porque você quer defender a sua posição e não quer perder a comunhão com aquele ou com aquela. Não, esse não é o papel de um homem e de uma mulher de Deus.
Nós devemos ser a voz que clama, como João Batista clamava. Vocês estão errados. Vocês estão em caminho, em desagrado a Deus. O que vocês praticam, Deus não aprova. Voltem para Deus, arrependam dos seus pecados, se convertam para ser perdoados, mudem as vossas atitudes. Não livre a pessoa do juiz porque ele é rico, não condene aquele porque é pobre e se levantou contra o rico. Lembrem da lei, vão nas escrituras, e o que diz a escritura, que devemos ser justos, devemos praticar justiça, e na igreja infelizmente não tem. A injustiça ela opera, igual Paulo falou, o império da injustiça opera. Ele opera tanto do lado de fora da religião como dentro da religião. É um sistema opressor. E bem-aventurado é aquele que abre os olhos antes de Jesusinho e que procura não ser um fanático religioso, mas procura de fato entender a vontade do seu Criador e andar de acordo com a sua vontade.